política externa é algo importantíssimo para o país. É necessário dar uma guinada em relação à política externa adotada nos 13 anos e 5 meses do PT, que sofreu, vale lembrar, algumas alterações no governo Temer, que teve 2 bons ministros das relações exteriores, José Serra e agora Luiz Nunes Ferreira, mas é preciso muito mais, né? Porque afinal o governo foi mais um governo de transição para a eleição que ocorreu no último domingo e agora com o presidente eleito Jair Bolsonaro. É fundamental que seja designado um ministro das Relações Exteriores, alguém identificado com o mundo global do século XXI, né? E que seja um quadro de carreira, preferencialmente, do Itamaraty, que tem excelentes embaixadores, ou até um embaixador aposentado. Tem tanta gente boa aposentada que prestou e poderá prestar ainda grandes serviços ao Brasil. A gente tem de recordar o que o PT fez, que vai passando o tempo, a gente esquece muito rapidamente. Eu estou me referindo somente, claro, no campo das relações exteriores. Não podemos esquecer, por exemplo, a viagem do Lula, o apoio à ditadura do Gaddafi na Líbia. Ele chamou Gaddafi de amigo, grande amigo dele, o ditador Gaddafi, que nós vimos tudo que ele fez, né, desde o final da década de 60, oprimindo a Líbia e tal, todos os roubos, os desvios, a questão da moralidade, meu Deus do céu, as festas bunga-bunga, né, e por aí vai. Ele chamava o ditador Gaddafi de meu amigo tal. Ele apoiou também, não podemos esquecer, silenciou, melhor dizendo, né, o massacre dos cristãos de Darfur, no Sudão. Não podemos, porque ele queria o voto do ditador do Sudão, porque ele imaginava que poderia chegar o Brasil a ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. E ele próprio, Lula, criminoso Lula, hoje presidiário, né, imaginava que poderia ser um dia secretário-geral da ONU e fechou os olhos para o massacre de Darfur. Mas nada fez. Não podemos também esquecer o apoio dado a FARC, as auto-intituladas Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia. Que apoio foi dado? Vamos lembrar o papel de Marco Aurélio, triste papel de Marco Aurélio Garcia, desse apoio do governo brasileiro, do governo petista aos terroristas da FARC, né? E poderíamos lembrar também quando o Brasil apoiou a candidatura de um egípcio antissemita para ser diretor-geral da Unesco. O Brasil apoiou um antissemita, aquele que queria queimar todos os livros que fizessem referência à cultura judaica. Não podemos nos esquecer disso. Eu não me esqueço, né, Lula? O Lula hoje está nessa hora, não sei se ele poderia estar nos assistindo, viu? Muitas vezes é só colocar na televisão, viu, Lula? É possível via celular, o computador que você tem condições de prisão que são inacreditáveis, né? Nos assistindo. A questão da Unesco, né? Não podemos esquecer a questão da Unesco, triste papel na questão da Unesco. Devemos lembrar da política externa petista, criminosa, traidora da pátria, outros pontos, feitos por Celso Amorim, Celso Amorim, que seria candidato até ao governo do Rio, alguns diziam a presidência da República. Onde está Celso Amorim? Vamos lembrar 2009, Honduras, o episódio do Zelaya. Vocês devem se recordar do Zelaya, né? Ex-presidente, tendo contas a acertar com a justiça hondurenha, invadiu a embaixada brasileira e passou lá meses. Vocês lembram do Zelaya, com o chapelão, né, deitado num sofá na embaixada brasileira, tocando violão, ali com os pés em cima do sofá? Foi uma festa durante meses. Foi uma palhaçada, que o Brasil queria ter uma política imperial na América Latina. Na verdade, era uma política a serviço do bolivarianismo e do castrismo tal. A palhaçada do Zelaya que nós sustentamos durante meses. Ele, em certo momento, centenas de adeptos, depois dezenas de adeptos, e depois ao glorioso Zelaya. Que vergonha nós passamos internacionalmente. Não podemos esquecer da Bolívia e a encampação da refinaria da Petrobras. O que o governo petista fez? Nada. E eles pagaram uma migalha, supostamente, de indenização. Foi uma vergonha nacional que os criminosos do PT fizeram no campo das relações exteriores. Por quê? Porque era aliado do Evo Morales. Que vergonha, né? Não podemos esquecer uma outra vergonha também, que foi a rediscussão do Tratado de Itaipu 15 anos antes do seu término. O Brasil aceitou renegociar, porque até então era o Monsenhor Lugo, presidente do Paraguai. Vocês se lembram? O Monsenhor, aquele que tinha 4 filhas, né? Ele levava ao pé da letra, ajoelhou, tem que rezar, né? Esse Monsenhor Lugo fez com que o Brasil renegociou o tratado 15 anos antes e aumentou o pagamento ao Paraguai da energia recebida em 3 vezes. 3 vezes, né? E lembrar que na construção do Itaipu, o Paraguai entrou com o quê?
com a água. Com a água. O Brasil entrou com tudo, né? Bem, esses não são todos, mas só alguns tristes momentos da política externa petista. Política antinacional, traidora da pátria. Por isso que agora, tendo um novo governo a partir de 1º de janeiro, é condição sine qua non pensar, primeiro, no interesse nacional, que o PT nunca fez, pensou sempre no interesse político partidário. Primeiro, no interesse nacional, né? Ter relações com os grandes do mundo, acabar com essa bobagem sul-sul, né, que marcava as relações na época de Celso Amorim. O Brasil tem de pensar de ser uma grande potência. O Brasil potência é um destino nacional nosso. Nós não somos um pequeno país, nós somos um grande país, né? Temos de fazer todas as reformas, tudo aquilo que se discute internamente, mas a questão externa que me interessa nesse momento, nesse comentário, ela é central. O Brasil pensar grande, né? E não estar a serviço de projetos antinacionais.